Fala aí, navegantes, tudo bem? Por aqui tá tudo certo. E com vocês? Bom, hoje eu vou contar sobre a história do Homem do Saco. Provavelmente você cresceu escutando 2, 3 versões da história dessa figura. Mas afinal, ele existiu mesmo? Caso tenha existido, qual versão da história é a verídica? Bom, vocês vão descobrir hoje nesse vídeo. Simbora! O Velho do Saco, ou Homem do Saco Preto, é uma figura mitológica e também não mitológica. Calma, vocês vão entender o que eu quero dizer. Que é muito parecida com o bicho-papão. Sim, caro ouvinte, esse mito ele está presente ao redor do mundo, seja em países de origem latina como Brasil, Portugal e Espanha, até outros países como o da Europa Oriental, o Haiti e até em países do continente asiático. Evidentemente, como lendas e mitos, cada uma dessas versões se adapta ao país ou à cultura em que estão inseridas. Aliás, como eu já disse antes, aposto que você já escutou de seus parentes mais velhos ou até de professores quando era criança que o Homem do Saco caçava crianças mal educadas porque ele queria tratar a tuberculose, que ele tinha essa doença, né? Bom, eu receio avisar vocês que infelizmente essa história é verdadeira e provavelmente foi trazida ao Brasil por imigrantes espanhóis, tendo em vista que é uma história que ocorreu naquele país. Trata-se do assassinato do menino Bernardo González Parra, pelo criminoso Francisco Leona Romero. O crime ocorreu em Cador, no ano de 1910. Vou dar uma descrição bem básica aqui, porque como não é um vídeo de true crime e tudo mais, não quero entrar em outro tema, vou ser bem sucinto aqui. De acordo com a Wikipédia, para se entender as razões desse crime, há de se notar que naquele tempo acreditava-se que tomar o sangue de uma criança humana e usar sua gordura corporal como um cataplasma, que é como se fosse uma compressa, né, que a gente tem aqui no Brasil, era a cura da tuberculose. Pois bem, a história começa quando Francisco Ortega, conhecido como o Mouro, foi diagnosticado com tuberculose e então foi atrás de uma cura. Assim, ele visitou a curandeira da região chamada Agustina Rodrigues, que acabou por recomendar Francisco Leona, que era um barbeiro e curandeiro, claramente de procedência muito duvidosa. Assim, ele concordou em curá-lo pelo pagamento de 3 mil reais. Desta forma, o pequeno Bernardo González Parra foi sequestrado, drogado e colocado em um saco. Depois do ocorrido, começou a ser utilizado também o termo saca-mantecas, provavelmente você já ouviu esse termo também no Brasil, para denominar essa lenda urbana. Talvez, pelo fato de a imagem do criminoso ter um aspecto negativo, o próprio imaginário popular tenha colocado o fato de que ele sempre está usando roupas maltrapilhas e acabadas. Aliás, já que começamos a falar sobre versões do Homem do Saco ao redor do mundo, vamos a fundo então. É importante notar que existiram 2 outros casos como os que foram assim apontados, e conforme a Wikipédia. O primeiro é Manuel Blanco Roma Santa, que ocorreu quase 50 anos antes do caso que falamos previamente, e também se trata do primeiro relato acerca de um serial killer que foi documentado na Espanha. Ele praticou seus atos na região da Galícia e fazia sabonete com as gorduras de suas vítimas. Além disso, também foi acusado de estar amaldiçoado com algum tipo de licantropia, ou seja, achavam que ele era um lobisomem. Na Espanha, também houve o caso de outro serial killer chamado Juan Díaz de Garaggio, que realmente ficou conhecido como Sacamantecas, tendo sua imagem utilizada para que as crianças se comportassem. Ademais, segundo a Wikipédia, algumas das figuras mais importantes e que se relacionam também ao mito são: na própria Espanha, por exemplo, os pais cantam canções de ninar ou contam rimas aos filhos, avisando-os de que se não dormirem, a figura do El Coco virá buscá-los. Essa história teve origem no século XVII e evoluiu ao longo dos anos, mas ainda mantém seu significado original. O significado advém do fato de que a cara, digamos o rosto peludo e castanha criada pelos 3 recortes na casca do coco lembravam os navegadores portugueses de coco, ou seja, daí surgiu o nome El Coco. Aliás, na própria América Latina também é citado esse tipo de figura, embora seu folclore seja geralmente diferente, mais atrelado às crenças nativas e, devido à influência cultural, é mais relacionado ao próprio bicho-papão dos Estados Unidos. Nos países do Mediterrâneo Central e Oriental, existe outra criatura similar, chamada Babau, ou o Homem Negro. A figura é retratada como um homem alto que veste um casaco preto, conjuntamente a um chapéu que esconde todo o rosto. É dito que os pais costumavam assustar seus filhos batendo na parte de baixo da mesa para simular a figura chegando.
Nessa versão do Homem do Saco, ele levava as crianças para um lugar sombrio, mas não se alimentava delas. Por fim, falaremos sobre o Butterman, que faz parte do folclore germânico. Cabe salientar que nessa própria cultura existem figuras que são parecidas com a de um bicho-papão, como um gnomo, fantasma ou até um animal. Conforme é dito na Wikipédia, essa figura costuma ficar majoritariamente em locais como florestas, penhascos, corpos d'água, vinhedos, dentre outros locais. Além disso, dependendo da região em que se encontram, recebem nomes diferentes. Entrando aqui agora na parte final do vídeo, é evidente então que essa figura do Homem do Saco foi incorporada pela cultura popular, enfim, imaginário popular, e ela está em diversas mídias. Eu resolvi trazer aqui, na verdade, uma representação dessa figura que eu achei bem peculiar, justamente porque as pessoas não falam muito dela, só que eu achei, nossa, minha cabeça assim, mind blow quando eu vi pela primeira vez. Trata-se do sequestrador, né, ou Kidnapper, que é o nome da personagem, do videogame Bloodborne. Nessa adaptação se mistura o mito com uma visão Lovecraftiana, dando um senso de propósito único ao personagem. Entrando então na parte final do vídeo, pode-se notar logo de cara que o Homem do Saco existiu. Além disso, o mito do Homem do Saco não é meramente local, estando presente ao redor do mundo e adaptado a cada cultura. Ou seja, poderá ser utilizado ainda durante muitas e muitas gerações por vários pais e mães, avós e avós, com o intuito de assustar as crianças que não se comportem bem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aliás, não se esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais, com os links que eu coloquei na descrição, se inscrever e também deixar um like no canal, como eu mencionei no começo. E também, se vocês quiserem ver vídeos relacionados a esse do canal, é só clicar em um dos quadrados, que tem um vídeo relacionado e também uma playlist sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.